Eu acho que ele é compilado, só que ao invés de ser gerado para uma arquitetura específica, é gerado um bytecode que vai rodar numa máquina chamada JSON. O Rust, pelo pouco que eu conheci, ele sempre assemelha ali uma coisa mais minimalista, né? Então, aí você tira muita responsabilidade do compilador para ter que checar tudo isso na hora de compilar. Sim. Aquele ponteiro que eu passei tá aqui, eu tô tentando reutilizar. Caramba, eu que fiz merda, realmente. Eu não tô deixando fazer. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila. Estamos aqui para mais um episódio. Nem sei mais o número, Cláudio. Já perdi a conta. Já estamos aqui O contador já subiu. Já subiu. Estamos aqui vai fazer 2 anos. Sim. Aqui fazendo essa brincadeira aqui, que na verdade é uma grande desculpa a gente tomar cerveja e falar nerdice. Exatamente. Né? É isso, é uma grande desculpa. E hoje a gente está aqui, cara, para falar de um assunto. Eu acho que eu sinto um cheiro. Isso aqui pode ser o episódio mais nerd e mais técnico do PPT Não Compila. Será que a gente vai conseguir? Eu também tô achando, viu? Sinto cheirinhos de bits e bytes aí. Eu sinto. Clauber, obrigado por estar aqui com a gente, cara. Tamo junto. Você tá sempre nosso fiel co-host aqui. Precisando, é só chamar. Sempre para assessoria de assuntos nerds. Também. E aqui o nosso padrinho do PPT Não Compila. O concurso do PPT. O concurso. Que é isso. Bruno Baiano Campos. Sou Joe. O carioca mais baiano que eu conheço. o baiano mais carioca. E tem paulista no meio, né? Tem um paulista aqui há muito também. tempo, né? O dia que você soltar cidadão um meu, do mundo. soltar um mano. O pior que eu acho que o sotaque paulista eu fiquei devendo. Eu nunca peguei realmente nada. Aliás, eu peguei o então, quando eu morava aqui, eu falava muito então. Uhum. Então, mas não falava o meu, né? Porque então meu, eu não falava É que só meu então. A gente não fala, né? É lenda. É lenda. É só Fala, boca. mano. Porra, mano. Mano fala muito. Mano. Meu também, para com isso. Não, meu ninguém fala mais. Isso é 1980 Esse na é só a Moca. galera da Moca. Galera da Moca Galera fala. que ia ver o jogo do Juventus lá, no Javari. Galera do Faustão lá na Urra, meu. Urra, meu. Isso, é. Ô, louco, bicho. Bruno Baiano Campos, o CTO da Clever, que está aqui para contar um pouco das novidades de tecnologia da Clever. Temos aqui um componente especial, vai falar muito sobre linguagem Rust, que estamos aqui discutindo sobre... Enfim, o Baiano vai contar para a gente aqui a história da Clever em relação ao Rust. Tem uma demanda aqui e ele vai trazer alguns pontos interessantes aqui para a gente, né, Baiano? Sobre as diferenças da linguagem, etc. Por que a Clever está adotando essa linguagem dentro do stack dela. Acho que pode ser um papo muito bom, né? Assim espero. Tomara que seja. Show de bola. Obrigado aí novamente, cara. Você sabe que o dia que você estiver aqui em São Paulo, a mesa é tua. Pô, obrigado. Tamo junto. Você tá honrado aí. Já te falei, não tenho mais roupa pra vir pra cá não, hein? Pô, se o PPT não compila, tá high level. Esperamos Só gente de garbo e elegância, tipo baiano. Tipo isso aí. Acompanha pra gente que o episódio tá muito bom. Bora! Vamos! Cláudio, eu sou sempre muito feliz de receber esse cara aqui no PPT Não Compila. Concordo com você. Porque acho que poucos sabem, a gente está no episódio 130, não sei quantos já. Mas o PPT Não Compila, quando eu tive a ideia, estava no bar. Falei, cara, podia fazer um podcast de TI, falar de nerdices no geral. O primeiro cara que eu liguei foi esse cara aqui. Eu falei, cara, você topa gravar um piloto comigo? Pra gente ver o que sai disso daí? Foi esse cara. Esse cara é um padrinho do podcast. Então, não é qualquer padrinho, né? O cara é um padrinho de garbo e elegância. Isso, obrigado. Que legal, Longe cara, de você mim, tá aqui com a longe de gente. mim. Obrigado. Você sabe que você pisou aqui em São Paulo, A gente dá um jeito, né? tem que dar um jeito de vir aqui E a gravar com a hora gente. que você falou, pô, esse episódio vamos gravar com o Baiano. Eu falei, eu quero estar Tô lá. dentro. Tô lá. Só os malucos. Isso aí. E Baiano, fala pra gente, cara, o que a gente tem de novidade na Clever de tecnologia? A gente temos aqui um cheiro de alguma coisa que a gente vai descer a fundo, mas fala pra gente como é que tá, você como CTO. Como é que a gente tá lá? Como é que vocês estão? Stack
tech, né? De tech stack, né? O que vocês estão olhando de tecnologia? Hoje nossa base tecnológica é forte ainda em Golang mesmo, né? Tudo que é back-end, a maioria das coisas que a gente constrói é muito forte ainda em Golang. Vai eu com minhas piadinhas, né? If erro, né? O Golang é a linguagem do if erro, né? Você não tem aquela ideia de try catch, né? Para tratamento de exceção, tratamento de erros, né? Na verdade, não tem um erro handler, né? Uhum. Então, tudo que você faz que pode retornar um erro, você tem que testar logo em seguida se tem um erro. Ele não tem um mecanismo de tratamento de erro Tipo Java. padrão. Não tem exception, né? A gente pode até, quando for mais a fundo, discutir isso também. Mostrar, né? É bem Isso é interessante. interessante. Muda, porque muda um pouco a forma como você escreve, né, o código. E... Já tô tumultuando aqui a tua resposta, mas o Golang, eu conheço do zero de Golang. Nunca fiz um Hello World de Golang. Mas ele é orientado a objeto. Eu acho que é multiparadigma. Exato. Hoje em dia, acho que essa é a pegada, né? Tipo Acho que é Python. pegada, né? Mas Você pode fazer multiparadigma, né? várias coisas com ela. Que Não nem só funcional ou só orientado a objeto. Uhum. Igual Rush também, multiparadigma. Né? Não Entendi. tem assim não é só uma coisa, né? Tipo, o Java é orientado a objeto, mas de paradigma de Java é Sim, orientação a objeto. você não consegue fazer uma classe estruturada no Java, por exemplo. Eu posso causar o rancor e a discórdia comigo? Eu vou apanhar? É tipo JavaScript. Não, mas mais ou menos, né? Que o JavaScript não é bem orientado a objeto, né? Não sei ECMAScript 6 lá pra frente. O ECMA já é um já pouco... é orientado, mas... Não, mas acho que o JavaScript nesse caso é multiparadigma mesmo. Ele é multiparadigma, funcional, procedural, aquelas coisas que a gente estudou em análise de linguagens na faculdade. Ele só... Eu ia comentar, a diferença aí é que eu falei, a comparação é assim, ele é dinamicamente tipado versus estaticamente tipado. Então, nesse caso, o JavaScript vai para o outro patamar. Até uma coisa interessante, assim, eu cheguei a fazer um Hello World em Go, eu já estou mais avançado que você, mas o Go ele é interpretado ou é compilado? Não, compilado. O Go é compilado, né? Tanto que Go, se não me engano, foi construído em C, né? Construído em C. Ele é totalmente compilado. Você compila, vira um binário mesmo, tanto que você tem que passar qual a arquitetura que você está compilando no Go. Interessante. Se você compilar para Apple Silicon, você compila para Intel, ou se compila... Então é compilado mesmo. Porque dizem, e agora... Você acha que você ia causar discórdia? Agora eu vou causar discórdia. Obrigado. Dizem que Java é compilado. Mas... Cuidado, hein? Galera de Mas Java é compilado. Mas você passa a arquitetura que você vai buildar o Java? Não, mas ele é compilado de uma maneira diferente. Ó a pegadinha aí. Não, eu acho ele é compilado, só que ao invés de ser gerado para uma arquitetura específica, é gerado um bytecode que vai rodar numa máquina chamada JVM. Algumas pessoas dizem que isso é interpretação pela JVM. Não é, porque a JVM aí também é uma praia que eu gosto, né? Porque javeiro minha vida inteira, né? Mas não é igual. Aos javeiros. Mas não é, porque não é. Tanto que Java é performático, senão ele seria uma carroça, realmente. Embora a gente que briga e diga que é uma carroça. Depende, qual load? Se for o primeiro... Tem cache envolvido nisso aí? Tem cache. É partida fria ou não? Vamos por partes. Então, mas esse bytecode que é interpretado, vamos dizer que a gente fala, né, interpretado na máquina, ele já é bytecode. Né? Ele não vai mais compilar nada. Né? Ele só vai realmente, de fato, interpretar aquilo para a linguagem de máquina que está rodando, para a plataforma que ele está rodando. Mas ele já tem tudo estaticamente linkado. Né? Já está tudo pronto, né, na JVM. Mas toda a linguagem, quando vai fazer o build, ele tem as duas fases, né? Sim. Que é primeiro a tokenização ali, que você faz a linkagem, etc. Isso. E a terceira, que de fato é a compilação para a linguagem de máquina. Então, conceitualmente, o Java ele fica no meio do caminho, mas não é esse o nosso foco. Olha o JIT aí surgindo também, o Just-in-Time Compiler. Exato. Então, o JIT... Então contando contra, né? Tipo assim, exatamente. É interpretado nesse nível aí, né? Entre o que ele vai... O bytecode, que ele vai realmente ler aquele bytecode e dizer, isso é isso. Isso está linkado com aquilo, né? Que a diferença pelo que eu estou lembrando aqui, a diferença acho que então do Java, nesse caso que você está levantando,
O Java ele não é just in time, porque ele não vai pegar só o trecho que você está Isso, usando ali. é. Ele compilou tudo, ou seja, ele fez uma camada de código intermediário, Isso. que quem vai ler é a Que JVM. é o equivalente lá quando você gera... tem um background mais purista aqui. Lá no C você tem a linguagem objeto. Tem. Você tem um ponto O Uhum, do C. Exatamente. Que é meio que a camada intermediária do bytecode do Java. Sim. É você gerar o ponto O, só que do ponto O você gera o binário de fato. Isso. E aí, Class, é. nesse caso. exatamente. E no Java, isso já é interpretado direto pela JVM. Mas isso dá um episódio. Dá. Isso dá um E vai episódio. ter gente que entende da forma que eu coloquei, que eu entendo assim, que é compilado, Uhum. estaticamente compilado, tudo estaticamente linkado, etc e tal. Ele sabe o que ele vai executar, então é compilado. Ele não vai interpretar o código. Ele já Sim, sabe o que ele sim. vai executar. Sim. Assim, essa é uma briga antiga, mas eu acho que as tecnologias novas de Java são, de fato, compiladas. Inclusive, com O- tudo isso, eu tô lembrando da minha iniciação científica, que foi baseada num esquema desse, de estudar JIT e tudo Isso, mais. Mas voltado para o JavaScript, sim. que tem essa camada intermediária. Cara, como é o nome daquele framework que starta o Java extremamente rápido em Spring. Kubernetes? Não, pô, Não. Caramba, esqueci. Não, framework. Não framework. Não, um que gera um binário. Isso. Pô, Que é ele- um ele- wrapper, né, que eles chamam. Ele faz tudo em tempo de build É. e aí você inicia um microserviço tipo em microsegundos, assim. Nossa. Cara, eu vou lembrar durante o episódio. Não, qual que você tá falando? Cara, tô tentando lembrar aqui. A gente usava muito Spring Boot. É, o né? Spring Boot é mais famoso. né? Que o Spring é um Java clássico Sim. otimizado, né? Eu vou lembrar e vou falar aqui. Mas, enfim, fizemos um mega parênteses, chaves, colchetes aqui na introdução do Baiano. Não esquece dos pontos e vírgula, Continua aí no... Sem esquecer do ponto e vírgula. senão quebra tudo. Continua aí falando das novidades lá da Clever, Baiano. Então, eu tava falei do Golang, né, que não é a base realmente. E aí a gente tem, né, pensando em front-end, aí tem nativo mesmo, né, a gente tem implementação nativa, né? Quando é app Android, Kotlin, né? E quando é iOS, Swift mesmo, né? Que é aí outra coisinha que é linda, né? Você vê, Sim. para não falar o contrário. Até aproveitando que você falou de Kotlin, e a gente estava falando de Java aqui, fazendo esse link, vocês chegaram a pegar a época de escrever apps em Java para né? Android? Não. E até falando assim, não chegaram. A gente Ia pegou falar já Kotlin mesmo. de como foi essa transição, assim. Né? Porque teve muita empresa que provavelmente Sim, precisou sim. Não, fazer tinha- essa transição para Kotlin agora. Não, a gente já começou em Kotlin. Já começamos em Kotlin, sim. Porque o nosso app, a gente reformulou ele, né? Tem o mobile, né? Tem uns 2 anos, mais ou menos. Acho que foi o tempo que chegou o Kotlin mesmo. Sim. Mais ou menos isso. Acho que é isso. E aí já era Kotlin, realmente. Pelo menos hoje a base de código, eu não lembro de ser Java em nenhum momento. Sempre Kotlin. Legal. E até trazendo a sardinha pro meu lado, e front-end para browser, o que vocês Então, usam? em front-end para browser, aí vai de tudo. Velho. Lá tem Svelte Kit, React. Já vi o pessoal usando também. De server-side, né? De render em server-side, né? Mas o Svelte Kit mesmo. Né? Mas tem um outro, que é Influx, não. Isso é outra Vue? coisa. Vue.js, não? Vue não. Vue, né? Vue, sei Vue, lá, eu nunca consigo pronunciar. Flutter? Mas esse. Flutter. Agora já se aventurou em Flutter. Se eu não me É. engano. Angular, provavelmente, vocês devem... Não, acho que Não? nunca teve Angular. Legal. Acho que muito tempo atrás. Muito. Agora a gente tem mais Svelte Kit mesmo em React. Eu diria que esses dois. Legal. De browser. Interessante. Eu diria que esses dois. E back-end vocês estão experimentando E coisas novas. né? Aí a gente tem de tudo, assim, né? Por exemplo, a gente tem coisas em Ruby on Rails. Cara, o Ruby on Rails é guerreiro, hein? Porque você precisa de um admin. Uhum. Não tem melhor forma de criar um admin ali que um Ruby on Rapidinho. Rails. Quando a gente não usa um que tem pronto mesmo aí, né? Uhum. A gente tem um que tem prontos, que pronto mesmo, o pessoal a gente usa já pronto mesmo, só sai usando. Não precisa nem codar nada.
Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. E aí no back-end vocês estão fazendo umas experimentações aí, né? Na verdade, não é nem experimentação, não. A gente já tá firme mesmo. Vocês usam o que hoje no back-end? Assim? Então, comentei do Além Golang, do né? Go, Golang. E agora, na verdade, não é nem tanto back-end, né? O que acontece? Eu falei um pouco do back-end mesmo, Golang, eu acho que é a base mesmo e tal. E aí, do lado do blockchain, tem que lembrar que a gente está desenvolvendo um blockchain, né? E do lado do blockchain, a gente fez um fork do Multiverse X, da VM deles. E essa VM deles é baseada em Rush. Ah, tá. interessante. E aí a gente trouxe, adaptou para a Clever Chain, né? Fez o port, né? Vamos chamar assim. Então os smart contracts na Clever VM todos são escritos em Rush. Né? E a gente começou a ter esse contato com Rush. Na verdade, nosso primeiro contato com Rush é do nosso primeiro projeto open source da Clever, que chama COIS RS. COIS, que vem de Clever OS. É uma biblioteca de abstração de chamadas a blockchain, chamada Bitcoin, Ethereum, Clever Chain, Tron, etc, Ethereum, eu falei Ethereum, né? Por aí vai. Então o cara, ele quer fazer uma implementação de uma aplicação que fala com a chain. Você pode usar o COIS RS. Você pode usar o COS, que é o Clever OS. Isso. E aí você não vai ter que fazer toda aquela implementação de contrato, chamada, protocolo com a... Você quer montar uma transação, ele já tem lá um método para montar a transação. Você quer criar uma wallet, já tem um método lá para você criar uma wallet. Começando de tudo. Vocês vai meio que fizeram uma abstração de toda essa camada. Isso, em Rush. Legal. Tudo em Rush. Eu vou deixar até o link aqui em cima, porque quem fala sempre em integração, chamada de rede, etc., imagina sempre um REST bonitinho, uma API ali, que o cara chama o Tokenberry e tudo funciona lindamente. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, teve um episódio que a gente gravou aqui com o pessoal da Clever, que a gente fala um pouco mais sobre como funciona a integração. Cara, que foi uma aula para mim, eu aprendi muito dali para cá. Excelente É um dos primeiros episódio episódios do PPT no Compila, eu vou deixar o link aqui. A gente está até com a identidade antiga, logo amarelo, etc. Mas é um episódio muito rico, então se você quiser entender um pouco melhor como é essa parte de escrita e consulta na blockchain, esse episódio vai te dar um background interessante. Porque não é como a galera pensa, mas tem a API para você acessar o blockchain, que normalmente é gRPC. E aí normalmente tem algum endpoint JSON gRPC, né, que você consegue chamar via HTTPS mesmo, chamada JSON normal. Sim. Mais ou menos normal, né? Que chama de gRPC. Normalmente eu tenho que mandar tudo encodado, recebe tudo encodado. Isso, é um outro você faz protocolo que, que não é tão popular quanto o HTTP REST, né? Porque a diferença no caso do gRPC é que você vai ter os protos, que vai definir todo o seu DTO, vamos chamar assim, né? Suas entidades que você vão trocar. E todo o passe do que vai ou volta vai baseado nesse proto. Só que tudo que trafega realmente no nível da rede, trafega em bytes. Né? Então, quando você faz JSON gRPC, normalmente você trafega lá um byte encodado, vamos chamar assim, que você vai ver um monte de letrinhas esquisitas, né? Ele passando tanto na requisição quanto na response, né? Porque são esses models já carregados, encodados, né, em bytes. Sim. Que torna o processo mais eficiente, justamente porque você trafega strings exato. E não entidades como o protocolo HTTP. Né? E aí o tamanho também dos pacotes terminam sendo menores, né? Porque você roda tudo em byte. Sim. Né? Por isso que o gRPC é tão performático, né? Sim. Exatamente.
Apesar que isso aí tem várias formas, mas tem várias formas de exposição, que você pode chamar de gRPC puro mesmo, que não tem nada a ver com uma chamada JSON, gRPC, HTTP, você vai chamar lá JSON puro, ou gRPC puro mesmo, né? Vai fazer um call, né? um dial, né? E vai chamar os métodos gRPC, ou você pode ter um gRPC stream também, que vai se comportar como um WebSocket, né? Mais ou menos, né? Que vai ficar uma conexão persistente e você vai ficar trocando os dados ou recebendo eventos, né? Através do stream. Muito usado por camada financeira, né, com maquininha de dados, etc. Sim. Justamente que o tamanho dos pacotes é menor, você geralmente tem uma largura de banda limitada, né? E blockchain também. A maioria dos blockchains implementa gRPC, a grande maioria. Então, até esclarecendo esse ponto, né? Pensando nos principais, que começaram tudo mesmo, Bitcoin, Ethereum, começou assim, tudo gRPC, e depois todo mundo seguiu, né, o padrão. Né? Então, é tudo mais nesse padrãozinho mesmo de chamada de RPC, né? Falando dos nodes, né? E aí vocês fizeram esse fork do Multiverse X. Multiverse X VM, e aí começou a ter... Esse contato com... Mas o primeiro realmente é isso. O primeiro realmente foi com o COIS RS, que a gente chama de RS Cambridge, que é essa camada de abstração. E ali a gente começou a ter esse interesse por Rush, porque começou a se falar de Rush, né? Todo mundo, Rush virou aquela coisa de todo mundo tá falando, todo mundo comentando sobre, porque é mais seguro. Aí vocês comentaram até aí, né? Até o Linus Torvalds comentou, não sei o quê, todo mundo comentou. Ele tá falando de mudar o kernel do Linux para Rush. Até interessante que assim, eu tava comentando com o Baiano antes da gente começar a gravar. Que Out of the Records. Tem a questão muito da Mozilla se envolveu muito no começo, né? E, inclusive, lá atrás, muitas partes de C e C++ do Firefox, do core do Firefox, foram reescritas em Rust. Né? Então, assim, a questão do Rust já está em projetos grandes, já rola há muito tempo. Né? Tanto o Firefox tem trechos em Rust, o Linus já está querendo colocar coisas no kernel há um tempo, se já não tem algumas coisas ali perdidas já de teste dele. Eu também li que o pessoal da Amazon está usando, o pessoal da Microsoft já tem projetos internos rodando em Rust também. O Discord usa Rust. Então, você vê que essa questão com Rust já está bem mais pavimentada, não é mais uma linguagem tão experimental assim, né? O pessoal está usando realmente para tirar essa dependência do C e C++. E para esclarecer, assim, para quem está nos ouvindo e não tem tanto contato com o mundo de linguagens de programação, né? A gente tem geralmente ali as linguagens mães, que a gente chama, né? Que é o C, Java, Assembler, que é... Assembler é uma linguagem, né? Quase uma instrução direto de processamento, etc. E a gente tem as linguagens que são criadas em cima das linguagens mães, né? Sim. Que nem o Baiano comentou que o Golang foi feito em cima do C, né? Então ele já é uma abstração em cima do C, e assim como outras foram criadas, a maioria ali dissidente do próprio C, né? E o Rust, ele parece ser, e aí uma pergunta para vocês, porque eu não tenho conhecimento sobre isso, ele parece ser uma nova linguagem ali independente, mãe, que não é meio que derivada de tudo e que inclusive implementa paradigmas um pouco diferentes do que a gente vê nas outras linguagens, né? Sim. Porque todas elas, as outras linguagens, elas têm meio que paradigmas muito semelhantes ali, né? Até por ter essa herança das linguagens da onde elas surgiram, né? Com o C, como o C++, então as linguagens que são orientadas aos objetos são muito semelhantes ali ao paradigma do próprio C, enfim, C++ no caso, né, e as funcionais do C. E o Rust parece que ele meio que uma parada nova dentro dessa linguagem mais baixo nível, que gera já direto um binário muito próximo do processamento, né? Sim. Não, o Rush, né, ele cria um binário mesmo, totalmente, é um binário total, não tem nada de... Mas é igual ao Golang também, é um binário mesmo. Sim. Já é binário da plataforma. Né? Inclusive ele é bem eficiente nisso,
né? Gera um binário bem leve, gera um binário... no runtime também ele é mais eficiente, porque não tem garbage collector. Né? Ele, pela questão de gerenciamento de memória que ele faz, que eu comentei do ownership, né? Evita que você tenha... a gente brincou aqui, né? No pointer exception, no pointer exception não existe no Rush. Né? Não existe nada que vai dar lá no pointer exception, nada, não existe. Né? Pensando no Golang aí, o nil lá que ele dá, né? O not deferred nil pointer, né? Ele dá também um erro no pointer de escrito do jeito Golang. Não existe essa possibilidade no Rush, né? Então evita de ter memory leak, evita de ter no pointer exception, evita que você como programador faça merda. No fundo é isso, né? É uma babá muito bem... Doutrinador de programador. Doutrinador de programador. Cabrista. E isso graças a todo o mecanismo que ele tem. Ele tem todo esse mecanismo de ownership para resolver a questão de gerenciamento de memória. Né? Tem uma questão melhorada também com isso melhora a questão de data racing, né? Quando você vai realmente ter que ter concorrência no acesso a um determinado ponteiro. Né? Então, resolve um monte de coisa. Ele tem um cargo, que é o package manager dele, padrão. E o legal do Rush também, você faz lá o Rush app e pronto, você tem tudo. Você não precisa de nada além daquilo. Você não precisa de um monte de ferramenta. Né? Ele vem um toolbox realmente todo completinho já. Né? Você não precisa ficar instalando mais nada. Isso também eu achei bem legal. Né? Como experiência, assim. E quando você tem essas características, né? Termina tendo no final um binário mais leve e mais performático em runtime por conta disso. Ele não tem garbage collector também. Então não tem nada que fica uma thread rodando em paralelo para verificar se tem coisa em memória que precisa ser limpa ou não, etc. Isso porque ele roda direto na instrução do processador. Ele Direto. Quando você compila, você tem que passar a plataforma que você está compilando. Diferente do Java, que tem um garbage collector, porque ele está dentro de um wrapper. Não só isso, porque C++ também tem garbage collector, não está dentro de VM nenhuma. Né? Tem várias outras linguagens, Go, né? Enfim, tem várias outras linguagens que tem garbage collector e não está rodando em VM nenhuma, mas tem um garbage collector ali. Que é diferente que ele está atrelado direto ao processo da aplicação. É um processo da aplicação ali, mas... E não no processo do environment. Exato. Né, é interessante entender como provavelmente ele faz esse gerenciamento de memória, né? Porque a maioria das linguagens, um dos calcanhares de Aquiles é o gerenciamento de memória. A maioria, né? Gerenciamento e alocação, né? Sim. Alocação e dealocação, esse é o problema do mundo, né? Sim. Desde que o mundo de computação existe. Exatamente. Desde que o Stack Overflow surgiu, né? Até antes. Bem antes dele surgir, na verdade. Stack Overflow, né? Bem antes. Não o Stack Overflow, o site. O problema é Stack Overflow. Isso é deixar claro para os nossos ouvintes aí, porque tem a galera que provavelmente nunca programou em C, em C++ e não sabe E que não sabe o que é um Stack Overflow, exatamente. Isso é verdade. Não é o site, tá, galerinha? Não. É o erro, de fato. Para quem não sabe, o site foi criado em homenagem Exatamente. a esse... Exatamente. O site foi criado em homenagem ao... Isso. Poderia ser no Point Exception. Também. Né? Se fosse Nutella, porque aí seria Java e não... Exato. Não seria 600. Um abraço, meus amigos javeiros. Mas, Baiano, quer botar aqui na TV pra você dar uma... Aqui, né? Tô tentando montar um negocinho aqui pra não... Eu tô trabalhando num código aqui, mas eu tô com o meu código mesmo aberto, né? Não tem problema. Você tá codando enquanto você tá falando com a galera, é isso? Quase isso. Vou até então pegar esse gancho. Você já chegou a usar alguma coisa de paralelismo dentro do Rust? Paralelismo? Não, ainda não. Que eu Porque lembro, não. eu li o pessoal comentando muito de Go, até você comentou de Go. O pessoal comparando algumas questões de paralelismo com Go e com Rust. Né? Então, a briga ali tá legal. Porque, até pensando, quando a gente começa a aprender paralelismo lá com C, né, ou com Fortran, a gente que é hoje o padrão aí, de mercado ainda é o CUDA, né? Que é o sim. framework de C para paralelismo, né? Exato. Que inclusive usa aí com GPU e etc, focado para GPU, etc. Mas o C ainda reina meio que absoluto nessa parada, Sim, né? mas eu tenho visto que o pessoal está começando a
fazer algumas coisinhas ali, meio que de A teste. gente vai ter o Ruda. Um bom nome para um framework, hein? Melhor do que eu como criativo e humorista, provavelmente. Bom, nesse momento temos Baiano aqui codando em Rust. Então Uma coisa que a gente comentou off the records no nosso grupo do PPT não compila é que a sintaxe ainda te incomoda um pouco. É isso, Ela? Tem o Marlon, né? O Marlon criou uma piadinha essa semana aí que eu acho que é bem isso, né? Como é? O Rust é um... Como é que ele falou, cara? Como é? É um negócio massa, legal, mas é feio. É bem esquisito. Mas é feio. Mas eu acho que isso é vício do Javeiro. Será? Olha, não. Eu acho. Eu vou te falar Porque que não, viu? O código Nesse Java, ponto, ele... Aí entra aqui o meu ranço, meu rancor com o Java, é ser verboso pra caramba. absurdamente. Pra caramba. Mas é lindo um código Java. Sim. É É entendível. lindo, é quase pra um caramba. livro. É. É maravilhoso, é lindo o É código verdade. Java. Só que, tipo, tu nunca vai codar uma classe Java sem uma IDE. É. Ou tu vai ganhar uma tendinite. Né? Que escrever Verdade. tudo isso. Exatamente. Então, é um copia-cola de um autocompletion Sim. de IDE. Né? Você vai dando os tab ali só. Isso. Eu, como já venho de uma escola mais Node... Porra, PHP, tu me ofende. Abraço meus amigos PHPZ. Uma coisa mais Python, Node e tal. Porra, o Rust, pelo pouco que eu conheci, ele sempre semelha ali uma coisa mais minimalista, né? Sim. Tem muitos trechos no Rust que você nota a influência de C++, por exemplo. A gente estava até comentando aqui num código do Baiano antes de começar a gravar. Você lembra bastante aquela coisa de C e C++ ali, ainda intrínseca dentro do código. Né? Sim, sim. Então, faz sentido, porque muito provavelmente quando eles criaram isso tudo foi, vamos fazer um C novo, mas sem CC. Ficou esquisita essa frase? É um C mas, novo né? sem CC. Sem CC. Né? Sem CC. Sem o CCzinho. ali. Desodorante. Quem está acompanhando a gente agora no Spotify, o Spotify também tem vídeo, então você pode acompanhar a gente no vídeo aqui do Spotify. Caso você não esteja ouvindo a gente no vídeo do Spotify, vai no vídeo do YouTube, porque a gente vai botar o vídeo do Baiano aqui agora, para ele demonstrar algumas coisas e dar uma explicação geral aqui do Rust pra gente. Mas se você não pode trocar agora e não quer ver o vídeo, a gente vai narrar e vai explicar aqui a diferença. Então continua aí, não desliga, segue aí com a gente que vai ser interessante aqui pra gente desvendar uma linguagem nova. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Então, na verdade, aí é um código que eu tô trabalhando mesmo, COS RS, né? Tô debugando umas tretas aí, rolando, sempre rola treta, né? Pra gente resolver de código. E... Fazendo parênteses aqui, ó, Clever, uma empresa que o CTO põe a mão no código. Tá vendo? Isso. aqui, ó, pra não dizer que eu tomei aqui, ó, breakpoint, ó, tá vendo? Eu tava debugando esse código. E, na verdade, acho que quase todo CTO mete a mão no código, velho. Acho que quase todos. Vamos dizer que sim. Eu acho que sim. Eu acho que é os que eu conheço, sim. Mas, enfim. Aí, aqui um exemplo mesmo, né? Assim, que eu falei do ownership, né? Como é que ele evita
que você faça merda, né? E aí eu botei aí na outra tela aí a documentação, porque ele explica isso, né? Na documentação, isso também é bem legal do Rush. Você consegue rodar essa documentação local. Você pode estar até no avião, como já aconteceu comigo, você pode começar a estudar, você roda, sei lá, um Rush App, Doc, não lembro agora o comando de cor, mas enfim. E você consegue rodar essa documentação local e consegue trabalhar ali local, não precisa de internet. Consegue fazer os exemplos que está aqui, né? Tudo local mesmo. Legal. Né? Se não me engano, a maioria das coisas não tem dependência de nada, então dá para você rodar tudo local mesmo. Eu acho que tem uns exemplos que ele faz uns cargos para baixar dependência, lógico que não vai funcionar, mas os que não dependem de internet você consegue rodar local realmente. Uns exemplos mais bobos no início. Mas aqui ele está falando do ownership, é o capítulo Understanding Ownership, e ele vai explicar aqui como funcionam as outras linguagens, né? Quando você faz uma instanciação de... A palavra meio feia, mas é isso, né? Quando você instancia, né, um novo Instanciamento. objeto. Instanciamento, né? Instanciação. Criou uma nova palavra. Horrível. Aí você faz aqui na instância, que ele criou um hello aí, um string, né? Os dois pontos é o equivalente à setinha das outras linguagens? É equivalente ao traço sinal maior. É mais ou o menos isso. ponto do Java. Ou o ponto do Java. O ponto do Java, E você vê que essa parte, por exemplo, ali do código lembra muito C. C++, aliás. Isso aqui é bem C, né? Isso aqui é bem C++. Isso aqui é bem C. E aquele let ali, para quem programa em JavaScript aí... Não, o let é total mas let Node e família. Mas... Não, tem outras linguagens também. Tem outras linguagens, não lembro, mas muita assim, linguagem até com let. para quem está familiarizado com JavaScript, né, já sabe o que é isso aí também. E aí, ele mostrando aqui, ele instanciou e fez uma atribuição, né, de S1 para S2, né? Como é que normalmente as linguagens fazem isso, né? Primeiro, S1. S1, na verdade, é um ponteiro, né, que aponta para realmente o dado, né, onde está realmente o dado, lá um index, né, que é uma string, né, normalmente é uma array de char em algumas linguagens, é isso, aquilo, outro. Isso virou até uma piada, né, no Rush, porque no Rush string é string, não é uma array de char, não é string, né? E nesse caso não aqui... Não é array de char. Não é. Ele é uma string. Pô, mas como é que funciona uma string por dentro que não seja uma string. bytes? Então. Acho que essa é uma das partes interessantes do Rush. Né? De como eles devem ter criado isso por dentro. Sim. Como isso é alocado, né? Porque a gente está acostumado a que seja uma Tudo array de bytes. É uma array de char, né? É uma array de char. Enfim, muito louco. Uma array de caractere, né? Que uma array de caractere. De letra a letra. Não é uma string mesmo. E é interessante. Dá pra gente falar um pouco sobre isso, mas assim, é uma string de fato. Né? E ele vai ter aqui o index para cada, né, letra e vai lá criar, né? E aí quando você faz S1 equivale a S2, né? Isso, você tem dois ponteiros apontando para o mesmo endereço. Exatamente, você tem dois ponteiros que apontam para o mesmo, né, endereço. Mesmo elemento, mesmo endereço de memória. Exato. E porque ao invés de você copiar, né, o dado, né, tipo, dois dados, não, você é o mesmo ponteiro, né, para mesmo. Tem linguagens que fazem essa atribuição por cópia. Isso, ele fala exatamente isso aqui. Isso, e algumas fazem por referência. Que aí tem a shallow copy, tem a deep copy, né, enfim, é exatamente isso. E mesmo. as linguagens que são mais... Qual seria o aqui, conceito de verboso? Tem linguagem que faz isso, né? É isso aí. Tem linguagem que faz isso. Isso. Tem linguagem que faz isso. Que é a que consome memória pra caralho. Né? Porque ela vai fazer cópia de tudo. Vai fazer cópia. Né? Sim. Porque ela não trabalha com ponteiro de memória. Né? Aqui, ó. Uma possibilidade é essa, certo? De linguagens. Isso. Ele faz dois ponteiros que é a cópia por referência. A né? cópia por referência. A outra possibilidade, né, é o quê? Eu tenho um S1 e faz uma cópia mesmo. Isso. E aí, se você altera um, não altera a outra. Exato. Aí, quando você faz cópia por referência, você altera as duas. Se você altera um, altera as duas. Beleza. E no Rush, isso aqui, ó, dá erro de compilação. Ó, de compilação. Tá? Não é que dá erro, de compilação. Não compila esse código aqui. É igual ao PPT. Assim? Esse código é igual ao PPT. Não compila. Não compila.
Caraca. E assim, para quem está nos ouvindo não está vendo, né? Assim, é só uma atribuição, gente, de variável. Eu tenho uma let S1 que recebe uma string hello, e aí no Rush é string, dois pontos, from, abre parênteses, entre aspas, hello, né? E tem que ter sempre o ponto e vírgula. O Rush, parecido com o Java nesse sentido, tem que ter o ponto e vírgula. Toda fim de linha. E aí na linha seguinte ele faz um let S2, tipo string 2, que recebe string 1, S1. É só isso. E no final ele faz um print ln de S1. O que vai... Não é nem o S2, porque teoricamente você poderia ter um erro de referência, mas é o S1. É o S1. Sim, a primeira variável que ele criou e atribuiu a string. Né? E por que eu trouxe esse assunto assim, né? A gente comentar aqui no podcast? Porque isso, quando você vai para Rush, é o que buga a sua mente. É o que buga a sua mente. Eu tô bugado nesse momento, eu espero que você explique. Esse exemplo simples. Imagine você pegar um código assim. Quando vai ter muito mais linhas de código, muito mais coisa para se analisar. Eu queria comercial e eu conheço. É ponteiro. Ponteiro. Tô passando ponteiro. Sim. Exatamente. Que aí você passa... Mas aí funciona se eu fizer isso? Então, porque... eu vou por exemplo lá. Vamos pro mais simples aqui para poder ficar uma coisa mais, né? Porque eu lembro que no C, se você referencia a variável, você faz a cópia cópia por cópia. Sim. Se você usa o e-comercial, você faz a cópia por referência. Por referência. Que aí você passa o ponteiro. Né? No Rush só diz respeito ao que é aquilo. Eu posso dizer que aquela variável, porque o Rush como eles falam, estaticamente tipado. Né? Uhum. Então, assim, quando ele vai compilar, ele já sabe que aquela variável é daquele tipo. E eu posso dizer que aquele tipo é um tipo ponteiro de alguma coisa. Tipo, Cara, ponteiro de string, ponteiro de tipo. inteiro. Sim, eu posso dizer que aquele tipo é um tipo. É um tipo Wellington, é um tipo pessoa, né? Ou eu posso dizer que é um ponteiro de pessoa. Mas é semelhante ao C. Que eu posso criar um struct, Sim. certo? Que é um tipo de dado organizado. E aí eu posso... Mas a diferença volta... Aqui, ó. Nem por exemplo. Isso aqui no C, vamos supor que o meu S1 fosse uma struct. Sim. Nome, endereço e telefone. Beleza? Que é... Esse exemplo aí tá até mais simples, vamos pensar, uma string. É que eu quero voltar no primário ali, né? Como se fosse... porque dizem que o struct é o avô do class. Né? Sim. Mas é isso. O struct é uma class. Eu ia comentar isso. E terminei não falando. Mas porque se a gente voltar lá no struct, a variável é a propriedade e você poderia definir você pode definir um ponteiro para função e aí você poderia criar uma classe. No C. É que é complicado essas como é que se diz? Esses entendimentos, né? Essas equivalências, né? Equivalência, porque às vezes não existe equivalência. Sim, é isso que eu comento. Porque a gente falou assim, um struct é um class. Que struct? O struct do Rush não vai ser uma class completa. O struct do Go também não vai ser uma class. Sim. Porque não são interfaces, não são interfaces. É isso. Assim como no C também não era. Assim como no C também não era. Era só uma estrutura de dados. Uma estrutura de dados, exato. Exatamente. Então, assim, caiu. Não, que você... entrou no descanso, desculpa, gente. No C também não era. Tanto que no C, para você emular o comportamento de uma classe no struct, você tinha que acessar a estrutura de dados e chamar a função que está lá dentro via ponteiro. Isso. Para executar aquele bloco de memória, né? Exato. Opa, eu até desci aqui demais. Então, mas é o que a gente estava comentando, né? Tipo, mas aí a questão do struct, a gente fugiu um pouco, mas é isso, né? Mas a questão de equivalência, às vezes é complicado você dar uma... igual, mas é como se fosse realmente, né? Então, mas no C, se esse string from hello que tá aqui... Não sei se ia funcionar, não ia dar erro de compilação. Não ia dar erro. Não ia. Mas ele seria... nesse caso, o S2, da forma que está declarado aqui, ele faria uma cópia do S1. Eu teria duplicado, né, o S2 e S1 no C. Se eu colocasse S2 igual e-comercial S1, aí eu faria a cópia por referência e apontaria para o mesmo endereço.
Mas os dois métodos iam funcionar. Seria o ponteiro de Sim, ponteiro. você está pensando em C, né? Tipo, Isso, pensando no C. No Rush, não. Porque no Rush o conceito é desse ownership. Então, a partir do momento que você pegou o S1 e passou para S2, tipo, você atribuiu a S2 o que estava em S1, o valor que estava em S1, que é um ponteiro para alguma coisa, Uhum. passou a ser de ownership de S2. E S1 perdeu o ownership. Ou seja, o S1 não sabe mais quem que é Ele não tem essa string, ele não ele tem mais não a tem mais referência. ele não, ele tem, mas ele não é, mas o ownership ele não permite que isso aconteça. Ele não pode ser acionado. Na memória, você pensou assim, ó, na memória continua igual. Entendi. Mas vamos para os problemas aqui, ó, para as imagens. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu criei esse 1 baseado num ponteiro para uma string. Certo? Uhum. Isso. E aí eu atribuí S2 para S1. S1 deixou de Então, existir, agora é você S2. atribuiu o que estava em S1 para S2, isso. Então eu não posso mais referenciar S1. Não pode mais, nunca mais na vida agora, referenciar S1. S1 virou S2. Exato. Caralho. É uma quebra de paradigma. Por que aí que é isso? Louca, né? Porque vamos lá para os problemas, né? Assim, porque esse exemplo da documentação eu acho muito legal. Né? Não sei se ele mostra aqui. Mostra mais embaixo. Tem mais figurinhas? Não, vamos voltar aqui para figurinha. Porque aqui, por exemplo, né? Vamos pensar no Garbage Collector, Java, etc. Tudo que tem Garbage Collector. Aí, ele não... S1 instanciou e depois S2 também recebeu, por referência, a mesma coisa. Beleza? Vamos pensar nesse modelo. Né? Aí, quando acabar, né, o escopo, né, ali, né, o contexto de vida de S2 ou S1, o Garbage Collector vai lá Remove os caras. e vai remover esse ponteiro. Assim, não tem mais ninguém, na verdade, assim, vai ver que não tem mais ninguém usando esse cara. Aquele endereço de memória não é mais válido, né? Sim. Isso. E se não tiver, nesse caso aqui, ó, se não tiver mais ninguém referenciando esse cara, ele vai apagar isso aqui da memória. Sim. É isso que o Garbage Collector vai fazer. Ele vai verificar de tempos em tempos se ainda existe algum ponteiro válido. O que é um ponteiro válido? Um ponteiro em contexto válido, em contexto Instanciado. ativo, em contexto instanciado, se tem esse cara apontando para esse dado. Ah, existe, eu não posso limpar. Não existe, eu posso limpar. E aí ele vai lá e pum, limpa. Ele vê se a referência está íntegra ainda. Isso. Aqui é a mesma coisa, né? No caso do Rush, o que ele faz? A partir do momento que você faz o que ele chama de... Você faz o move, né? Você moveu esse cara daqui para cá, né? Esse cara automaticamente está marcado para fazer o dealloc, ou o free, né? Como a gente chama. Então eu não posso ter dois ponteiros ao mesmo tempo apontando para o mesmo endereço de memória. Jamais. E assim, de uma maneira simples, que eu demorei pra caramba pra entender. Provavelmente porque eu sou meio burrinho mesmo, mas eu demorei muito pra entender, codando mesmo, assim. Dando erro de compilação. Eu falei, meu Deus, não sei mais compilar, velho. Tá dando erro de compilação. Não sei Eu mais preciso voltar para a Preciso escola. voltar pra escola, velho. Não tô conseguindo nem fazer o negócio compilar. E eu demorei a entender e entender que tem que mudar a forma, às vezes, que a gente programa. Porque às vezes a gente faz isso, a gente passa referência, depois reutiliza. Né? Que aqui não dá pra falar isso, não rola. Mas, cara, isso eu entendi. E aqui, assim, ó, exemplo na hora aqui, ó. Um exemplo aqui bem bobo, mas só para mostrar um código real mesmo, né? Que tá rodando alguma coisa. Tudo bem que é um código de teste, aqui é um exemplo de teste. Né? Mas você vê que... Só fazer um parênteses. Quem quiser saber como é um código de blockchain... tá aqui. acha? Ainda isso é um código de cliente de blockchain, mas esse cara, ele tá fazendo uma criação de uma transação, né? Na rede Tron. É um código que eu estava debugando mesmo. Estou fazendo um trampo em cima disso. E é o que estava aberto aqui. Quando a gente vamos mostrar um código e tal. Então, só para você ter uma ideia, ó, aqui, ó, esse raw está recebendo o valor que está nesse ponteiro, né? Que eu estou fazendo um unwrap aqui, né? Que é para ele pegar o valor mesmo, né? E jogar lá no raw. Beleza? Isso significa... Aí tudo bonito. Isso significa que eu não posso jamais usar o
TX de novo. Ou seja, se eu pegar, fazer só um asset ali, né? Só para ver o que é que tem aqui, né? Se eu só descomentar essa linha, eu já tinha criado a linha só para a gente mostrar no exemplo mesmo. Descomentei, salvei, ele já vai mostrar que tem um problema aí. Olha Mas lá. aqui... O mesmo erro que tá lá. Olha lá. Mas, ô Baiano, aqui, uma dúvida honesta. Tem erro. Ou seja, ele não deixa usar. Mas ali você está tirando o valor, você está transferindo um ponteiro para outro ponteiro. Beleza. Beleza. Se você não usasse o e-comercial e fizesse essa transferência fizesse por isso, cópia, É a mesma coisa. Não, ele também não pode? não tem. Não existe isso no Não Rush. tem por cópia. Aqui, ó. Seria isso, né, que você queria que fizesse. Seria mais ou menos isso. É a mesma coisa. Mudou tudo. Peraí. É que Seria, em vez de eu fazer a cópia de ponteiro, fazer a cópia por valor. Ele cria automaticamente, ele separa automaticamente, que nem o C? nesse caso Ou aqui não? vai funcionar, né? Aqui ele deu erro, porque na verdade eu passei. Eu passei o valor que está aqui, não fiz um Isso, unwrap, e é o valor que está aqui dentro do outro objeto referenciando, né? Então vai funcionar. Ele faz a cópia. Vai fazer a cópia. Entendi. Não é cópia nesse caso, é porque é o seguinte. Aqui eu tô passando uma outra coisa para esse cara, né? Eu mudei isso aqui, ó. É um option. Lembra que eu falei de estaticamente, isso aqui é um option raw, né? Quando eu tava antes. Volta antes lá. Aqui você tá jogando Esse cara é um ponteiro de raw, que é um tipo mesmo, é um ponteiro de raw. Isso. Beleza? Então desse jeito aqui, ele vai dar o erro de move, né? Isso. Beleza? Que aí você tá movendo o endereço para outro endereço. E aí não posso usar mais aquele Você endereço. não pode usar o outro. Não posso usar mais. Do jeito que você estava antes, você troca, porque aí você tem que instanciar o tipo. Porque nesse caso aqui, ó, eu tenho um TX, ponto raw data. Uhum. E aí se eu fizer isso, se eu tirar esse unwrap aqui, que aí eu vou pegar o que tá lá já no... O conteúdo. Aí você tem que declarar o E tipo, que é o tirei. option. No caso, ele permite automatizar isso. O Rush não é tão... Tá. Você não precisa escrever tudo. Ainda bem, né? Ainda bem, senão Ainda seria bem. pior ainda, né? Sim. Você Mas não seria Java. Tô Porque brincando. isso aqui que ele está colocando é IDE, tá? Mas Sim. você pode escrever, mas você pode também omitir, ele vai ele- entender que Entendi. como é a primeira vez que você está instanciando isso, ele vai entender que é... Porque você tem o raw data é do tipo option, então ele está criando um... Não, é isso mesmo. option tipo do É um Rush. tipo- Ah, tá, que, entendi. você tem lá a opção, né? Vai ter Então é um tipo que você está criando o raw dentro o dele. raw data, isso. Raw data, tá. Então eu tô passando agora esse cara. Então aí quando eu tô passando esse cara, eu posso usar o TX ainda, Sim, né? porque aí faz sentido, porque aí você está instanciando um novo objeto option com o valor de raw data. Não é um do novo. TX. Na verdade, eu tô passando o objeto que tava lá para o raw ali, né? Ah, tá. Entendeu? tá, Igual o exemplo lá da string. Só Ou que seja, eu tô o só- restante das coisas que tem dentro do TX você consegue usar, não mais o TX.RawData. Seria isso. Não, o tx.raw, nesse caso você... não, pode usar. vamos lá. Eu consigo ainda usar o tx.rawData. Ele não reclamou aqui agora. tá Porque eles estão independentes, né? Exato, O problema é quando exato. você está com o ponteiro o mesmo no lugar. mesmo lugar. Exato. Que aqui você fez cópia por valor e não por referência. Aí é outro. Entendi. Você criou um outro objeto, entre aspas. É uma outra instância de memória, não é uma instância de objeto Ó, nova, mas é uma instância de Aqui memória agora ele tá diferente. reclamando na real do contract, porque eu teria que fazer. É porque mudou o esse tipo, aqui. né? Isso aqui eu teria que É. fazer o. Você mudou o tipo. Na verdade, eu teria que fazer um unwrap cast aqui, né? aí. Eu teria que fazer um raw ponto unwrap aqui. Esse unwrap seria um cast? Ou não? Não. É, meio- é uma função, entre meio, aspas, dele. É meio que o nome que tá ali mesmo, unwrap. Ele Ah, vai tá, entendi. tirar, desenvelopar daquele tipo do option para o tipo que tá dentro do option. É. Cara, acho que a gente nunca desceu tão nerd E aí, contract. nesse podcast. Hoje tá. Aí ele vai dar o erro mais embaixo agora, né, provavelmente. Aqui que também tá agora sem tá um wrap, forte, tá né? vendo? Mas aí aqui eu Não, mas posso é usar... que ali você tá com referência de ponteiro ainda, né? Que era o teu código anterior. Lá no raw.com. Sim, tá sim. vendo? sim. O message ali, né? Vamos voltar lá pra ideia do ponteiro, que é o que eu queria mostrar mesmo. Ferramos o código do cara. Não, que nada, isso aí Caos. Cara, mas agora, entendi. Animal. A premissa é boa.
evita você ter no pointer exception, porque você nunca vai ter ninguém apontando você pro não vazio. tem. É, exato. Você Sim. não tem. Não existe essa possibilidade. Não Mas, existe. cara, a pergunta... É isso que eu queria mostrar, realmente. Que você Sim. ficou bem animal. claro, mas Não, pra mim tá claro. Talvez... você nunca vai ter no pointer exception. Nunca. Não vai Pra ter. quem tá ouvindo no áudio e tá persistindo com a gente até agora, vê a explicação no código que vai ficar mais Vai claro. ficar mais claro, É. né? Mas eu acho muito louco pelo seguinte, a pergunta do Clauber do começo faz mais sentido agora. Porque o paralelismo, ele é todo baseado em endereço de memória, velho. Sim. Sim. E como é que faz isso no Rust? Então, e ele faz ainda melhor do que qualquer outra linguagem. Como, velho? Por Porque conta desse modelo. Se eu não Ainda. consigo... Porque geralmente você mantém uma alocação de memória só e aí você instancia outros projetos apontando para o mesmo endereço de memória. Mas aí você tem data racing. Em algum momento você tem o quê? Alguém esperando aquele cara sair dali para ele também olhar aquele valor, né? Que ninguém olha ao mesmo tempo. Não sei o que pensar, tô pensando. Porque Aí você vai concorda lembrar de que thread. Hã? se você tem só um ponteiro apontando para cada endereço de memória, isso pressupõe Mas- um tipo de processamento sequencial. não, mas vamos lá. Não, pô, vamos lá. Como é que acontece mesmo multithread que você quiser aí, Go, Java, enfim. Eu tenho um data race, né? Eu tenho essa cerveja aqui. E tenho 100 ponteiros apontando para essa cerveja. Na hora realmente que eu vou usar, que eu vou pegar o líquido aqui dentro, Só pode ter um apontando. só pode ter uma, não é nem apontando, usando, né? Usando. Realmente buscando o dado dali. Realmente olhando, né? Realmente Sim. fazendo Sim. o fetch, né? Só posso ter um. Você só pode ocupar aquele Quando endereço chegar uma dois, vez o que é por- que vai acontecer com o segundo? Vai entrar em lock. É. E vai esperar o primeiro terminar para data Ou race. tomar um no exception. Né? É. Caso Exato. esteja apontando para o lugar errado. E no caso do Rush, isso nem acontece por causa desse modelo aí. Eu só tenho um e é um só mesmo. Não sei o que pensar, só sentir. E provavelmente também você acaba, como o Baiano falou, a questão de velocidade, porque você tem menos checagem. O próprio compilador vai tratar isso antes de você criar. Ele não deixa Sim. você criar. Você pega em tempo de build. Exatamente. É. Você não vai tomar um null pointer quando já está compilado. Você não, erro de runtime é quase nulo aqui. É, Você pode ter erro em tempo de build, né? sim. Porque aí o cara não vai deixar se buildar. Você vai ter outros erros de runtime, né? Acontece. É, Sim. Tem Nesse caso panic, de memória. Rush Sim. tem panic, tem tudo. Vai ter outros, mas não vai ter por no point. Não, não põe. Não, Então no aí point. você tira muita responsabilidade do compilador para ter que checar tudo isso na hora de compilar, né? Sim. Então o compilador deve ser mais enxuto, o código Não, também né? No enxuto. caso do Na Rush é verdade, o contrário. É, O compilador é porradão, né? O É, compilador porque ele faz... tem Não, que tá certo. Ele validar. que vai ter que checar isso. o computador A faz análise checagem sintática e léxica dele deve ser pesada. né? pesada. Não, É. e checagens extras, né? De ponteiro, de... Sim, Sim, verdade. sim. É. E aí por isso que o código depois sai. Sai mais aí, enxuto. aí sim, depois o código sai mais enxuto. Que ele sai blindado, Sai você blindado. não tem que ter todos aqueles boundaries que a gente tem Exato. para runtime das Então, outras isso daí, linguagens. então essa técnica, na verdade, ela meio que dá aquela lustradinha no código, né? Dá uma limpada ali, tira aquela poeira que não precisa. Na verdade, ela faz o dev fazer isso. Ele- É. o próprio dev tem que começar a fazer Sim, um sim. código mais enxuto. né? É isso mesmo. Cara, que animal. Mas você acha essa sintaxe feia? Ah, é um pouquinho, vai. Cara, é cara de Python isso aqui. É cara de Python, né? Total cara de Python. Só que com ponto e vírgula, né? Só botaram ponto e vírgula no Python. Async e tal. O cara que fez isso, ele era paiteiro com cezeiro. Com JavaScripteiro, né, também. Tinha um método lá, esse some é o quê? Fiquei curioso. É um um for? Tipo, é um tipo também. Não, é um Ah, some. tá. Pode ter... Sum, na verdade, é o... Onde você viu o sum ali? Aqui. Aqui, ó. Isso aqui já é o valor que eu tô passando, né? Não. É, Na e linha aqui também, 465. Aqui na Isso. 459 aqui? 465. Ah, aqui É na 465. 465. Que é igual aqui também, ó. Ixi, espera que ele parou antes da hora aí. Eu vou mostrar aqui o debug, né? Em Rush, que também é bem interessante, porque como a base dele é
uma porrada de ponteiros. O que você tem no debug? Um monte de ponteiro. Pointer. Caraca. Pointer. Olha que interessante aqui no framework. Análise léxica dele, lexicon. Ele já carrega ali direto. Olha lá, né? É. Ele faz essa camada léxica já no momento de build na IDE. Sim. Address receive, né? Cadê aqui? Foi do send. Address receive é o quê? Um ponteiro de string é o quê? É uma string, né? String. Olha como é que vem. Aí. Sensacional. Ô, Baiano, até uma dúvida agora aqui que aquele teste que tem no seu tudo- código ali é como se fosse o annotation do Java? É uma annotation. Ele tem É uma uma annotation annotation. aqui, ó. Annotation para compilação OSM. Ah, o ASME. Ele Lembra vai fazer um do- bind no OSM com esse cara aqui como send mesmo. JS Sim. name, ó. Vai ser send. Lembra do WebAssembly? Uhum. Ele é o WebAssembly aqui, o OSM. Exatamente. E ele compila lindamente o WebAssembly. É. O WebAssembly super enxuto. Melhor do que qualquer coisa que você... É melhor programar em Rush e gerar WebAssembly do que programar em Sim. JavaScript. Na verdade, assim, lembra que eu te falei naquele episódio que a gente fez sobre web, sobre front-end, falei um pouquinho do WebAssembly? Você consegue fazer em outras linguagens, em C, C++, C Sharp, e gerar um bytecode para ter depois essa interpretação dentro do browser e interagir com o JavaScript. Mas a melhor linguagem, como o Baiano falou, realmente é o Rust. O Rust ele já tem suporte nativo para o WebAssembly. Você não precisa instalar nada de fora ou fazer nenhum workaround ali para poder funcionar. O símbolo do annotation dele é o Essa lasanha aí. Eu chamo de lasanha. É o Sharp, né? o Sharp. É Sharp. O jogo da é velha. O Conchete, né? Se o cara tá acostumado com outras linguagens, vai achar que é comentário. Né? Vai achar que é comentário. E aqui, por exemplo, para indicar que é um teste, né? Não, annotation, né? Sim, Chama, o princípio. chama como quiser, se eu chamo de annotation. A referência que a gente tem geralmente dessas coisas é do Java. Não né? que eu tenha alguma coisa contra o Java, mas é mais bonito que arroba. Não tenho nada contra o Java. Gosto de Java. Um abraço pro Java. Até o C Sharp tem também, né? Só que não chama annotation, é um outro nome. Não, o conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo. Mas o legal é esse, né? Assim, que eu acho maneiro mesmo, essa questão da gestão de memória dele mesmo, que é um negócio, cara, fantástico. Dá para falar de outras coisas, das outras questões, mas acho que Foi uma bela introdução. só essa parte do ownership que eu acho que rouba a atenção realmente. E muda, né? Você tem que mudar aqui a forma que você pensa o conceito do ponto é, você tem um valor alocado e aquele ponteiro tem ownership sobre aquele valor e não pode ser dois. Sim. É bem isso aqui que ele mostra, né? Tipo assim, uma vez que você fez, isso aqui tem validado. Já era, Aqui, ó, has been validated. Ele resolveu um problema de alocação de memória, forçando você a programar direito. Basicamente é isso. A grosso modo. Eu ainda estou processando essa informação, porque eu acho útil ter dois ponteiros para a mesma memória. Mas eu ainda estou em outro paradigma, ainda estou em outro momento, né? Você ainda tá processando isso. Né? Eu ainda estou... Ainda vai vir um delete cascade de todo o conceito que eu tenho aqui ainda. Não, mas buga. Porque dá uma bugada. Buga. Eu confesso que eu demorei um bom tempo para entender realmente. E você só vai entender realmente codando. Quando você começar a codar e meio que coisas reais mesmo. Sim. Que você vai se bater em problemas assim, cara, não tô conseguindo nem compilar, o que tá acontecendo? Aí você vai, putz, aquele ponteiro que eu passei e eu tô tentando reutilizar. Caramba, é eu que fiz merda, realmente. Ele não tá deixando eu fazer. Ou aquilo pode dar merda. Sim. Porque... Ele já tá me prevenindo de um problema maior. Não necessariamente pode ser merda. Você pode saber o que você está fazendo. Mas, enfim, você pode não saber. Sim. E geralmente você não sabe. Geralmente você não sabe. Porque assim, eu tô no momento de reflexão. Qualquer coisa que eu dizer aqui pode ser leviano. Dane-se contemplação no momento. Então, Porque, de fato, é o que o Baiano falou. Você vai ter ali um conflito de acesso à memória de qualquer forma. Né? Então, os casos que eu consigo imaginar que eu poderia trabalhar com dois ponteiros em processo paralelo acessando o mesmo endereço, no mínimo vou tá rompendo alguns constraints aqui de organização de código. Não deveria ter esse tipo de coisa.
Porque, na prática, se eu acessar o mesmo endereço ao mesmo tempo, é impossível, fisicamente impossível, né? Sim. Então eu vou ter que ter por trás um tipo de gerenciamento que vai me gerar fila, etc. Problema de performance, etc. Então é melhor que eu organize isso de fato num paradigma dentro do meu código, já tratando isso de forma mais estruturada, do que ter que levar isso Pro runtime. pro runtime e poder resolver. E como você colocou, pesando o runtime. Aqui não, o runtime tá leve. Sim. Ele Eu tá sei que tá tranquilo. enxuto, não tem que ter aqueles boundaries ali. Não tem que ter controle. Não tem Isso, o controle tá antes no compilador. O compilador se matou, mas beleza. Compilou, Caralho, acabou. animal. Sim. Desconstruiu muita coisa que a gente tem na... E o ponto que a galera fica zoando o Rush, realmente. Compilação, às vezes, demora. Do Rush. porque o tempinho- compilador tem que fazer todo esse tipo de validação, né? E você não vai, se você for parar pra pensar, você não precisa ficar compilando toda Cara, vez. Eu acho isso muito justo. Porque você compila uma vez e executa N vezes. Exatamente. Então é melhor que eu tenha os Oh, processos cara. no meu tempo de compilação do que no meu tempo de runtime. Sim. E até trazendo um pouco de volta dos bits e bytes nossos aqui, como é que a gente executa, assim, Olha lá. o processo de compilação dele? Isso que já tinha muita coisa em cache aí, tá? Sim, sim. Vamos deixar rodando e ver quanto tempo leva. Esse projeto que não é lá muito grande. Aí você vê que ele tem bastante dependência também, né? Tem, esse projeto tem. Biblioteca. Vai Foi lá. rápido, vai 15 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos tá ótimo. tá Mas já tinha Tá coisa em ótimo. cache aí. Cara, Baiano, foda, animal. Animal. Entendi. Animal. Obrigado, cara. Pô, quando o episódio é técnico, você vê como passa rápido, né? A gente fica já meio... passou, né? Já foi 11 horas. Pô, já 11 horas, cara. Estamos aqui... Pô, animal. Obrigado. 11 horas da noite, viu, galera? A gente grava à noite aqui, tá? Pra não achar que a gente... Ih, esse cara vagabundo não trabalha, 11 horas da manhã tá gravando 11 horas que eu tô podcast. gravando podcast, 11 brincando horas com o da- Rust. É, 11 horas da noite. A gente podia estar fazendo qualquer coisa, a gente teve que gravar podcast. Até porque, como diz o Wellington, a nossa geração dorme tarde porque antigamente você tinha que acessar a internet Sim, só todo depois mundo, da meia-noite. todo mundo É tem bem estudo isso. de sono É aqui. isso. Todo mundo. Ninguém dorme antes da meia-noite. Pô, o grupo lá tá muito legal, cara. Tá, né? Eu só não tenho mais roupa pra estar naquele grupo, né? É, Tem ali gente muito... Tá em outro another level ali. Pô, né? mas você é um doce. Eu não. Que É, isso? eu só escuto ali só. Aonde, filho? Eu tô... Logo a gente vai ter uma comunidade, um grupo também para os nossos ouvintes do PPT no Compila. Exato. Principalmente para os membros. É. Se você Ah, ainda é bom, hein? acredita... Os membros podiam Os ter um membros, contato lá. né? exatamente. A galera. Se você acredita que pode contribuir com o nosso trabalho, se você acha que a gente... Ó, teve uma mini aula aqui sobre Rust. Sobre... Foi só uma pinceladinha Foi, de uma leve. pinceladinha vai. aqui, E eu mas eu não me sou o melhor ajuda. cara de Rust, não. Tô aprendendo, tá, galera? Não, Ó, mas deixar é- bem claro, eu tô aprendendo ainda, tô estudando. O legal é isso, é tipo a aprendendo. experiência de quem tá aprendendo com quem Exatamente. tá aprendendo e tal. É isso, eu fiquei empolgado em dividir isso. a experiência mesmo. É isso. De aprendizagem. Essa do ownership, então, que bugou minha mente. Você pode trocar a experiência da Legal. sua aprendizagem de Rust com o CTO da Clever. Olha aí que maneiro. Então, se você acha que você pode contribuir com o podcast, se você acha que pode pagar uma cervejinha aqui pra gente, pra gravar esse episódio, Exato. você pode ser membro lá no YouTube. Legal. Sim. E aí Isso você aí. vai ter conteúdos exclusivos que a gente vai lançar daqui a algumas semanas, conteúdos exclusivos que todos os nossos convidados gravam só para os convidados para os membros Pros do, membros. Só pra área de do membros, canal. exatamente. Mas se você não pode, se você está aí num momento financeiro não tão interessante, você pode ajudar demais. A gente ajuda muito compartilhando o episódio, dando like, compartilhando, fazendo parte da nossa comunidade. Você já ajuda Comentando demais, aí comentando. também, se você tá no Comentando. YouTube. É. Então pega esse episódio, joga no grupo de dev aí da Exato. tua empresa. Isso já O ajuda pessoal da demais a gente. faculdade. É. Né? Sem dúvida. Então, E pensa em Rush realmente para back-end. E pra- pensa em pra- Rust. pra- Exato. Pensa aí, porque Exatamente. pô, é mais seguro, é bem mais seguro realmente. É um dos motivos que a gente realmente está indo aí para o Rush, está usando. Para gente que trabalha com blockchain é muito importante a questão de segurança. E é uma linguagem que realmente está meio que ganhando realmente muita Sim. relevância, né, Se- no mercado. Se não fosse uma linguagem de fato relevante, disruptiva, Mestre Linus não estaria estava de olho. pensando Não estaria... em levar o Reescrever kernel, o kernel. reescrever o kernel. É, e como a gente comentou aqui também, né?
Provavelmente, se você está usando aí o Discord ou se estiver usando o Firefox, você já está usando o Rust por baixo dos panos ali. E não sabe. E não sabe. Exato. Então, Aí, só uma reflexão aqui para puxar até um gancho para outro episódio. A gente vê tanta empresa falando, porque tem um lago, um oceano de diferença onde o cara realmente tem ownership técnico sobre a parada, sobre o oceano que a gente vive nas empresas, né? sim. Quantas empresas a gente fala tipo de modernização de legado, modernização de aplicações, etc. E a gente encontra tanta dificuldade e a gente vê o cara falando de reescrever o kernel de um do sistema operacional mais utilizado para operação técnica do mundo. Vamos reescrever essa porra. Vamos reescrever. Mas é um grande desafio isso. Eu gostei do que você está puxando aí, porque assim, como aí realmente vestindo o papel o chapéu, né, de CTO, é uma grande dificuldade você às vezes colocar na balança a questão de refatorar. É algo que você sabe que tem débito técnico, que você sabe que não foi feito da melhor maneira, por N motivos, né? Não adianta voltar no tempo. Por N motivos aquilo não está como deveria estar, né? Mas às vezes você, como gestor, tem que colocar na balança se realmente vale a pena mexer naquilo. Porque qual o ganho real para o negócio nesse refactor, né? Assim, tem que existir realmente um ganho comercial, um ganho financeiro. Sim. Né? Quando a gente fala de empresa, né? Quando não tem retorno, a gente, como arquitetos aqui que somos os primeiros a defender que você não precisa. O problema é quando você encontra empecilhos para evoluir aquilo que o negócio precisa. Não, mas às vezes é difícil, eu tô falando isso porque é realmente difícil. Ó, tem coisas, às vezes, a gente tá lá e, isso aqui era melhor a gente refatorar, mas, cara, a gente às vezes não consegue, porque assim, tem outras coisas que aquilo tá funcionando. Primeiro ponto, que tá funcionando. Primeiro ponto, tá funcionando. Né? Tá funcionando, não é da melhor maneira possível, mas tá funcionando. Né? Aí você tem que colocar na balança assim, o quanto de esforço, o quanto você vai deixar de entregar coisas que vão... São novas. Não, e que vão... ser relevantes. Vão gerar ganho financeiro, retorno financeiro para a empresa, versus refatorar um negócio que no final, assim, como está funcionando, vai continuar funcionando. Né? O que vai mudar, assim, tem que ter um ganho realmente. Porque se for uma coisa só de tipo, eu vou refatorar para melhorar a manutenabilidade de um negócio que já está pronto, mas tem muita manutenção? Começa esses questionamentos. Sim. Eu acho que a gente entra aí numa questão até um pouco de produto também, que é a questão de você gerar valor para o seu usuário ou para sua empresa. E aí você chega naquele paradigma de o que é valor, define valor para mim. Porque como você falou, se a aplicação está funcionando e não está dando problema nenhum, sai daí, meu filho. Temos as inteligências O cara tá aí já tentando. Da gente, cara. Se aquela aplicação está funcionando e não está gerando problema, ok. Mas se está gerando uma lentidão para o usuário, se aquela aplicação não está mais entregando o que precisava, se você precisa adicionar mais coisas naquela aplicação, acho que aí vale um começo de refatoração. Eu acho que esse é o ponto, que a gente está falando a mesma coisa. Porque é o seguinte, o valor, ele é absoluto, o valor para o negócio. O que eu acho que a gente tem muito problema a gente tem alguns gestores de tecnologia que claramente aquela aplicação não entrega o que deveria, ela claramente tem necessidade de evoluir e gerar valor para o negócio, mas a gente tem a resistência na refatoração e isso acaba, você sabe melhor do que eu, Baiano, que você trabalhou comigo em infraestrutura, levando a demandas acessórias para segurar uma aplicação que ela já não atende, né? Que leva a demanda de infra, leva a demanda de contornos que não são de código. E a gente está vendo aqui o exemplo que eu dei, tipo, o cara que fez o sistema operacional, o cara falou, cara, vamos reescrever essa parada, porque pode ser melhor. Ou seja, ele fazendo um paralelo, Baiano, tipo, ele tá dizendo que é melhor reescrever do que botar mais memória no seu PC, tá ligado? Que é o que a gente faz geralmente na infraestrutura das empresas, entendeu? Perfeito. Mas eu digo que esse é um desafio. Aí eu volto o chapéu e digo assim, é um desafio, cara, porque assim,
Eu enfrento isso no meu dia a dia. Ó, hoje mesmo eu tô com um problema. Hoje mesmo, assim, hoje. Falando de hoje, agora. Né? Tipo, eu tenho dentro da nossa stack de eventos, né? Eu tenho um WebSocket, que é o cara que te dá o saldo, o balance em tempo real, inclusive para a sua wallet ali. Em tempo real. Você está ali olhando o saldo, chegou uma transação para você. Vou abrir aqui agora. Ele vai atualizar sozinho. Você não vai precisar dar put, refresh, nada. Sei É muito balance em tempo real. Né? Aqui, ó. É um WebSocket que recebe eventos do blockchain, escuta e manda para você. Pois eu Vou tampar aqui, ó, para não acharem que eu sou milionário. Não, você tem como tirar lá Poderia mesmo. ser se não tivesse, tem se um tivesse não ver comprado aí. o Bitcoin lá atrás. Não, né? você tem como não ver aí o... Ah, é verdade. Aqui, ó. Tem Já um olhinho, tem provavelmente. Tem um olhinho aí. Eu boto o olhinho aqui. ó. Põe o olhinho aí. Cadê o pronto. olhinho, caralho? Aí. Ah, tá aqui, ó. Aí, ó. Aí. Então, aí tem um balance ali em tempo real que você... ele pega esse WebSocket, né? Beleza. Pois bem, hoje eu tô com esse problema agora. A gente tem um componente desse WebSocket, que a gente chama lá internamente streamer. E esse streamer ele tá fazendo, num determinado momento, para pegar esse balance, requisição demais. E a gente já parou para olhar, e tipo assim, não é coisa de 5 minutos sem um café, que a gente tem essa brincadeira lá. 5 minutos sem um café ou 15 minutos sem um café. Sim, sim. Quando é alguma coisa simples de resolver rápida. E não é. A gente tentou olhar, mexer, falou, cara, o buraco é mais embaixo. Vai precisar de um refactor mesmo isso aqui. Um refactor grande. Solução? Vamos pegar um node de blockchain, colocar do lado do streamer e não usar mais node compartilhado com ninguém. É a solução. Agora. Sim, mas você não vai perpetuar isso. Não vou perpetuar. Mas, cara, esse desafio é... Cara, Sim, eu entendo. Eu aqui entendo. o PPT tem licença para falar isso. Sim, né? sim. Foda. É, porque sim. você fica ali entre a cruz e a espada, assim, no sentido, cara, eu sei que eu tenho... Mas tem coisas que, às vezes, é melhor tocar assim do que realmente desprender o tempo ali, porque o mercado não vai te esperar. Sim. O lead time É você outra encontrar o parada. meio termo ali Isso. entre vou refatorar e vou manter, né? É uma balança. Mas isso dá outro episódio. Dá outro episódio. Exato. Porque Outro episódio. muitas vezes eu bato lá o pé. Não, isso a gente tem que refatorar. Porque assim, é o que você falou, tem coisas que são óbvias. Ó, se eu não refatorar isso, eu não consigo passar de. E aí vem o feeling do CTO, de saber o que realmente precisa ser feito ou não. Não, né? um exemplo. Pô, se eu não refatorar isso, eu não vou conseguir passar de 100 mil daily active users. Sim. Cara, Questão de escala. eu quero chegar em 100 mil, eu quero chegar em 200, eu quero chegar em 1 milhão de daily active users. Então eu preciso fazer um negócio que suporte o que eu quero. Já temos a isso. pauta pro Mas- próximo. Isso aí. Mas é um desafio. É um desafio. Sem dúvida. Assim, a gente, quando tá lá muito no técnico, né? Que é isso que eu comecei a dizer, a gente fica realmente, pô, mas isso é óbvio. Mas, cara, às vezes esse óbvio, tão óbvio que deveria ser refatorado. Não é tão óbvio do ponto de vista de Não é negócio. tão óbvio do seu ponto de vista de negócio. É isso. Calber, muito obrigado, meu Eu que cara. agradeço. Mestre. Muito bom, cara. Obrigado por Sempre bom contribuir aqui. poder vir aqui e participar. Show de bola. Baiano, você é padrinho. Já é É prata isso. da casa. Padrinho do PPT. Obrigado novamente por É contribuir aqui com a gente, cara. É isso, tamo junto. Você Sempre. conseguiu fazer o episódio mais técnico da história do Não PPT. duvido. Depois de quase 140 episódios. Escovamos bytes. Escovamos. Hoje foi. Ah, que é isso. A gente Duvido. chegou no e-comercial da variável. Chegamos no comercial. Alocação de memória. Não tem como, só se o cara vir mover registrador aqui. em assembly. Mostrar o processador ali. Programar em assembly, fazer dealloc, É. alloc e Exatamente. dealloc. Só se o cara fazer do MX de registrador de... Obrigado. Fazer cara. alloc, dealloc free. É, exatamente. Pô, mas lá no grupo foi mais barato. A gente ficou lembrando dessas coisas Verdade, lá, cara. Quem não já programou? Isso aí. Xbase, Xbase. Clipper. Obrigado, maninho. Ah, que é isso, Valeu. eu agradeço, né? Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pelo episódio técnico, por acompanhar a gente até aqui. Siga a gente nas redes, seja membro, ajude a gente na divulgação. Muito obrigado. Valeu! Obrigado!